Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao 10º episódio do podcast Tirando o Jaleco, onde a gente fala de saúde de uma maneira mais informal, mais liberal. Normalmente eu convido aqui pessoas da área assistencial, mas hoje eu trouxe 2 convidados especiais que não estão na área assistencial diretamente, mas viabilizam, a gente pode dizer assim, não é, Érica e Felipe, a área assistencial. Trabalho com eles, tenho orgulho de trabalhar com eles, aprendo com eles, né? E estou aqui com meus amigos aqui, administradores, né? Felipe Neri, Érica Sodré, né? Sejam bem-vindos ao podcast Tirando o Jaleco. E eu vou fazer uma pergunta que eu sempre faço a todos que convidados que vêm aqui, né? Eu queria perguntar a Érica como é que a administração chegou em você? E depois passa a mesma pergunta para você, Felipe. Primeiro, prazer, doutor Sandro Bahia, meu parceiro, conheço há mais de 15 anos. Dentro da área da gestão em saúde nos conhecemos. E por que administração em minha vida, né? Primeiro porque a administração ela abre um amplo leque de trabalho e de opções, então não podia ser diferente na área que eu escolhi. E a administração hoje é em tudo, né, na vida. Então, assim, eu acredito que foi pelo mercado de trabalho. A administração chegou na minha vida pela área de trabalho que eu escolhi que foi ser hoje gestora, né, e administrar contas médicas. Então, eu acredito que foi pelo mercado de trabalho a escolha. Perfeito. E você, Lipe? Legal. Vou chamar de Lipe, viu? Fique à vontade, pelo amor de Deus. Eu me sinto muito honrado de estar aqui, tá? Sandro, para mim, é uma referência muito além da medicina. Eu me sinto muito honrado de estar aqui, é um privilégio. A administração, eu já saí de minha cidade natal, Cacolé, sabendo que eu iria fazer a administração voltada para a saúde. Sempre foi uma coisa... E assim, focado para o hospital de Cacolé, é isso que é mais interessante. Eu saí falando, eu vou voltar para administrar o hospital de Cacolé, um hospital municipal, e fiquei com isso na cabeça. Fui para Salvador, passei na UFBA em engenharia química, nada a ver, e consegui uma bolsa na universidade privada de administração hospitalar, que foi a Faculdade de São Camilo. Foi quem trouxe o curso de administração hospitalar para o Brasil, foi a Faculdade de São Camilo, com o padre Antônio Universino Querubim. Foi ele que trouxe, primeiro para o Centro Universitário em São Paulo, e aí para a filial em Salvador, que ficava ali em Amaralina. Então, minha formação já foi saindo, sabendo que eu ia voltar. E administrei, tá? O hospital. 3 meses, mas administrei. Olha só. Depois eu vim para Conquista. Aí a Érica pegou, né, uma parte disso eu sei, né? Se dedicou a contas médicas. Como é que as contas médicas chegaram a você? Hoje a Érica representa a Domínio, né, que se não é a maior, é uma das empresas maiores da Bahia que administra contas médicas. Mas como é que você chegou até a Domínio? Como é que foi lá no começo? Pronto. O começo foi em 2001, quando eu participei de uma seleção de trabalho para trabalhar na Unimed Sudoeste como faturista. Então, essa oportunidade começou, então, na Unimed. E quando eu já fui direcionada para trabalhar no faturamento, ali eu descobri que era o que eu gostaria de fazer. Me descobri em contas médicas. Então, assim, comecei a gostar, a me identificar, a ver resultados. Então, aí começou todo o trabalho de contas médicas, analisar contas médicas, auditoria. Então, eu tive a experiência de 7 anos trabalhando na Unimed. Conheci, né, o lado do setor privado. E depois, em 2007, eu fui também para o Hospital Geral de Vitória da Conquista, a convite também para assumir o faturamento. E aí já foi um desafio, porque lá seria um faturamento SUS. Então, foi uma nova experiência em contas médicas. Então, já tinha conhecido o lado do setor privado e tive a grande oportunidade de conhecer o SUS, contas médicas, né, do setor público, onde eu também me descobri nesse setor. E aí, me identifiquei muito com contas médicas. E neste período do Hospital Geral que eu trabalhei, eu comecei a ver também a necessidade que os médicos começaram a ter a partir de um credenciamento que o Estado já tinha lançado para que os médicos pudessem ter sua empresa para receber seus honorários. Então, nessa área foi que surgiu a ideia da Domínio, a administrar empresas médicas, auxiliando eles no processo burocrático. E daí surgiu toda essa história minha de hoje, acredito que nós estamos indo para o 14º ano de Domínio, trabalhando como referência em empresas médicas
E toda essa experiência minha de contas médicas vem, então, desde 2001. Vou fazer 23 anos de experiência. E a minha escola foi Unimed, depois o Hospital Geral de Vitória da Conquista. E aí eu vi que realmente o médico ele precisava de um auxiliar, né? De gente auxiliando ele nessa parte burocrática, enquanto ele cuidava da assistência. Nós, da Domínio, hoje, né, podemos dizer, com uma carteira de quase 1.000 clientes ativos, uma média de 80 empresas que nós administramos, temos médicos espalhados em todo o Brasil. Eu me orgulho muito disso, em saber que nós prestamos um serviço de qualidade. Então, o médico tem hoje toda a sua vida, né, de empresa, da parte burocrática, sendo administrada por nós. Então, a gente conseguiu trazer confiança, credibilidade nos processos. Então, foi aí a minha história de contas médicas. Então, eu me encontrei realmente em contas médicas. Se me perguntar hoje o que eu faria, se eu teria outra ideia que eu queria fazer, eu acho que eu não teria, não. Acho que eu nasci para ser realmente gestora de saúde e de contas médicas. Perfeito. Érica que fez os credenciamentos do Hospital HCC. Ah, foi? Que eu administro. Sim, ainda teve essa ponta, né? Eu, num período que eu saí da Unimed, eu fiquei um período prestando assessoria, e aí a gente começou a fazer, na verdade eu comecei a trazer para a Conquista o edital do PlanServe, que estava lá, tinha sido lançado, e aí eu comecei também a dar essa assessoria, por já ter tido conhecimento na operadora de plano de saúde, eu já sabia mais ou menos como é que funcionava, e realmente eu comecei a trabalhar com credenciamento de PlanServe, de outros convênios, porque também essa é uma área que eu comecei a explorar, que era uma área que não tinha um profissional que fizesse. Então, realmente, foi uma área que a gente até se encontrou no HCC, né, Felipe? Exato. E lá atrás também teve um momento que a gente se encontrou lá no 92, não foi? Vou contar minha história com o doutor Sandro, né? Doutor Sandro, primeiro pela admiração, né? Nós já trabalhamos junto há mais de 15 anos. Nos conhecemos, acho que rapidamente nos conhecemos na Unimed, acho que de um encontro que ele estava assumindo, acho que a época da ambulância, não foi, doutor? Foi, o serviço de transporte da Unimed. O senhor que abriu esse serviço, não foi na época? Na época eu fui, o doutor Ricardo Alexandre, que era o superintendente, me convidou para formar o serviço de transporte da Unimed, e eu iniciei esse serviço lá. Eu acho que nós trocamos realmente a Unimed, mas eu conheci o doutor Sandro Bahia, comecei a conhecer Sandro Bahia no Hospital Geral de Conquista, onde ele já assumia a UTI 1 e outros serviços também que ele já estava à frente, principalmente o 92. Então, ele conhecendo já esse trabalho meu que eu estava desenvolvendo para os médicos, ele me fez o convite em 2013 para 2014, acredito que foi quando o município trocou a gestão dos contratos dos médicos do 92. E ele conhecendo o meu trabalho, vendo que a gente poderia fazer, né, um trabalho que pudesse trazer segurança para a equipe médica do 92, foi quando eu realmente me aproximei mais dele. Mas minha admiração para o Dr. Sandro Bahia é de tempos. Primeiro, pelo médico que ele é, né, pela referência que ele é. Eu falo que não temos outra referência na parte de terapia intensiva, emergência e nas suas coordenações. E acredito que essa parceria foi realmente de Deus. Porque depois desse trabalho que a gente conheceu do credenciamento, ainda veio a LUTI, que foi um desafio nessa parceria que ele deve falar aí ao longo da conversa. A admiração aos dois é recíproca. Mas aí, voltando aqui a Lipe, você se especializou, como você falou, em administração hospitalar. Isso. E aí, em algum momento, seu nome cruzou com o HCC, que a gente pode dizer que é um hospital relativamente novo, né? Isso. E que hoje é referência em terapia intensiva e outros serviços. Você quer falar como é que foi sua história com o HCC? Sim. Eu estava administrando o hospital de Cacolé, que era o meu objetivo até então, quando um médico daqui de Conquista, que atendia lá, ortopedista, doutor Humberto, ele diz, tem um hospital que está se ajeitando lá, um empresário acabou de comprar, que é José Aliomar Botelho, e Aliomar, eu vim para uma entrevista aqui em Conquista, num sábado, fiz a entrevista e aí a Aliomar falou, começa na segunda-feira. Aí eu precisava de um tempo para poder arrumar as coisas, para me desligar e vim para Conquista por intermédio de Humberto e passando por essa entrevista. E de lá para cá, já foi 1º de junho de 2010, quando eu assumi a administração do Hospital HCC. Olha só. Tempão. Além do HCC, em que mais você atua hoje? Doutor, eu tenho uma empresa, Ability,
Eu tenho mais 2 sócias mulheres, viu, Érica? Muito bom. Sonilda e Gisele. E a gente atua na área de consultoria voltada especificamente para a saúde. Então, a gente trabalha com consultorias de gestão em saúde, voltada tanto para o financeiro quanto para a questão de custos. Nossa empresa está habilitada no Sebrae para prestar serviço em 2 produtos, que a metodologia é nossa, a autoria é nossa, que é viabilidade em saúde. Empresas que estão querendo entrar no mercado de saúde, consultórios, que querem aderir, entender primeiro, antes de fazer o investimento, qual é o ponto de equilíbrio, como é que ela tem que construir o custo dela, ou empresas já existentes, que é um outro produto, que é custos em saúde, que aí para poder a pessoa conhecer a sua empresa com o viés do custo. Quanto é que custa uma consulta, um ultrassom? Então, a gente presta esse serviço para o Sebrae. Isso é muito importante, tanto para abrir uma empresa como para gerir uma empresa, né? Correto. O processo de tomada de decisão não tem que ser intuitivo. Ele tem que ter um dado. Perfeito. Eu acho que esse que é o ponto crucial. Perfeito. Mas quais são, assim, o desafio de um administrador hospitalar? Sandro, A dificuldade e os desafios, que eu sei que são muitos, mas eu queria ouvir de você. São muitos, né? A gente tem todos os stakeholders, né? Se a gente parar para pensar, relação com o médico, o prestador de serviço, relação com a operadora, que é a fonte pagadora, que talvez seja a mais complexa nesse processo, a qualidade que a gente tem que imprimir no nosso serviço para os pacientes, né? O controle de custo, que é extremamente importante neste processo, o autoconhecimento, que é extremamente necessário, e o equilíbrio emocional. Eu acho que eu destaco esses pontos como os principais desafios, dentre outros, tá? Eu posso dizer que ao longo da minha vida profissional eu aprendi muito com a área de vocês, né? Eu lidei com vários administradores que me ensinaram muito. Paulo Garda, Leslie Ladeia, vocês, Cláudio, que apesar de um secretário de saúde Brumado, né? Que apesar de ser da área de farmácia, ele é secretário de saúde, mas é um excelente administrador. E acaba que eu internalizei, assimilei muita coisa que vocês me ensinaram. Só me reunindo com vocês. Que não foram poucas. Não, E você, Érica, vou te fazer uma outra pergunta. Você disse que administra 1.000 contas médicas. Na verdade, nossa carteira tem 1.000 médicos ativos, né? Rapaz, eu lido com médico, né? Eu lido na parte de gestão assistencial com muitos médicos, né? Sei que é difícil. Como é que é você lidar com médico? Pois é, né? É um desafio, né? Desafio. Então, como eu escolhi essa área, né? Então, eu tive que realmente aprender com esses desafios. Mas acredito que tudo começou, e até hoje vai ser assim sempre, pela confiança. Eu acho que a nossa carteira hoje, formada por 1.000 médicos, veio pela credibilidade que a Domínio passa. E isso começou com uma história, né? Começou com um médico que eu conheci lá no hospital, que quis que eu cuidasse da empresa. Foi a primeira empresa que a gente colocou como credenciamento no estado. E daí foi surgindo os demais, né? Um vai indicando para o outro, quem cuida da empresa. Antes era a Érica, né? Era muito meu nome. Hoje já sabem que é a Domínio, que a fundadora sou eu, mas que quem representa realmente, né, a empresa é a Domínio. Mas, doutor, acho que tudo começa da confiança. E depois a gente presta o serviço de qualidade e as entregas. Então, assim, pelo fato da gente conseguir ter essa relação, não vou te dizer que não tem dificuldades, que não tem erros, não. Tem, né? A gente lida com processos, com números, mas acredito que hoje a gente tem mais acertos. Porque a gente aprendeu o caminho do negócio. Então, assim, lidar hoje com o médico para a gente é muito tranquilo, porque parte do respeito, da confiança e da entrega. Assim como você falou lá no começo, e eu tive que aprender isso na carne, né? O médico, de fato, né? Boa parte dele não sabe lidar com contas médicas, com suas próprias contas, né? Especialmente quando sai da faculdade, né? E quando você tem uma empresa que você confia para você direciona suas contas para ela, você se preocupa só com assistência. Isso aí é muito legal. E, Líbio, aqui quando a gente conversa aqui com meus entrevistados, até porque eu vivi esse momento, eu sempre foco abordo, aliás, a pandemia, né? E eu sei que você abriu uma UTI no meio da pandemia. Como é que foi abrir uma UTI no meio da pandemia? Eu participei disso, né? Sei pessoalmente
dos apertos que você teve, mas fala aí você. E ela também abriu uma UTI. Vamos falar. Eu vou me falar que naquele instante eu me senti um louco procurando outros loucos e você foi um deles, tá? Mas é dele, viu? Falar em abrir UTI em tempo recorde é com ele. Só para você ter ideia, a nossa reunião com o Sandro foi num domingo. E a gente abriu a UTI acho que numa quarta. E foi tudo muito corrido. Foi um tempo fora da curva, né? Porque pegou todo mundo de surpresa. A gente estava com a UTI 100% deferida pelo Estado, pela divisa. Esse deferimento tinha acontecido de 18 de fevereiro de 2020. A pandemia chega dia 15 de março de 2020. A gente oferece a UTI para o Estado e aí acaba que a gente só consegue ativar a UTI por conta de formação de equipe, de negociação de contrato. Negociação não, que é um contrato de adesão, sim, mas aderir ao contrato, esse processo burocrático todo. E Érica nos ajudou com a Domínio também nesse processo, quem esteve com a gente nesse processo de faturamento e de contrato também foi Érica, nesse contrato SUS. E nós abrimos dia 5 de maio, dia 5 de maio, nós abrimos 20 leitos de UTI e 20 leitos de clínica médica. Eu estou para te dizer que talvez um dos únicos hospitais que conseguiu de fato criar as barreiras necessárias para criar 2 hospitais em um. Não tinha pontos de cruzamento e você nos ajudou, junto com Mariana, a arquiteta, Dr. Vinícius, que era o diretor médico na época. Nossas reuniões na prática, né? Porque era todo mundo rodando no hospital, definindo os fluxos. Foi muito desafiador, reuniões semanais, depois quinzenais, mas o tempo todo a gente discutindo cada um dos pacientes. Inovamos com, aí eu vou falar da equipe médica, com a intubação postergada, não era antecipada como no tempo certo. No tempo certo, né? É isso, exatamente. Vou voltar essa parte. Não, não tem problema não. Inovamos com a equipe médica, inovou, né, com um protocolo de intubação no tempo certo. Isso nos deu, doutor Sandro, e é mérito seu, da sua equipe também, o menor índice de mortalidade da Bahia. O hospital de HCC, a gente fez uma apresentação ao Estado, foi o menor índice de mortalidade da Bahia do contrato SUS. Foi citado isso em reunião do Estado mesmo. Do Estado. E eu costumo dizer que sozinho a gente não faz nada. Então, eu atribuo essa vitória a todo o time, sabe? A equipe médica, a equipe de enfermagem, de fisioterapia, dos técnicos, a coordenação de enfermagem, ao faturamento administrativo que nos deu um apoio absurdo. Eu digo assim que lá no HCC, diante de toda a dificuldade que enfrentamos com a pandemia, né? Onde o medo imperava, né? Mas nas nossas reuniões a gente sempre preocupava com a segurança da equipe, né? Verdade. Além da assistência ao paciente, com a segurança da equipe. Então, a gente passou por todo esse processo lá no HCC sem nenhum trauma. As pessoas, os profissionais que trabalhavam na assistência se sentiam de fato seguros em trabalhar lá, porque vocês respeitavam muito isso. Mais de 230 funcionários, a gente só registrou 18 contaminações. E a gente nem pode assegurar que foi de lá, né? Dentro do HCC, né? A gente nem pode assegurar. Érica, comigo também, a gente viveu um processo. A gente abriu uma UTI Covid lá com o Felipe, né? E lá em Brumado também. Um momento muito difícil, não foi? É por isso que eu falo que acho que o doutor Sandro precisa escrever um livro. Como abrir uma UTI em tempo recorde, né? Esse desafio, acho que não poderia estar na mão de um outro profissional como ele. E ele não temer, né? Abrir um serviço de uma alta complexidade na época da pandemia, desafiador, onde todos estavam realmente muito, muito temerosos, mas ele, por confiar na equipe que ele tem, por saber da experiência que ele carrega, ele
teve vários desafios na pandemia, né? Essa do HCC é uma delas, mas a sua abriu, você começou com ele na segunda e abriu na quarta, foi assim? E eu te digo que a UTI que foi solicitada que pudéssemos administrar, porque tinha uma empresa que pegou para administrar a UTI Covid da cidade de Brumado, que a gente faz gestão dos UTIs, ela não conseguiu dar seguimento na continuidade da prestação de serviço e foi chamado o doutor Sandro para assumir. E menos, acho que 24 horas a gente assumiu. Então, tipo assim, recorde maior pra gente, onde o doutor Sandro só apenas falou, vamos assumir. Lógico que tiveram reuniões anteriores, né, onde o doutor Sandro colocou toda a condição de assistência, de segurança, de tudo, né? Porque assim, nós já vínhamos de uma experiência de gestão em UTI, que é um outro assunto que a gente deve falar ao longo da entrevista, que é outra parceria que eu tenho com o doutor Sandro, que foi fazer gestão de 12 UTIs também, que é algo pra gente desafiador e acho que o nosso carro-chefe de gestão é as UTIs de Brumado, porque foi realmente onde a gente podia assumir 2 UTIs de forma integral. E nessa experiência de assumir a gestão que a gente já tinha desde 2017, então quando veio a pandemia em 2020, correto? Isso. E que não fomos nós selecionados num processo, né, para assumir a UTI Covid, estávamos... A Covid foi em 2021. A pandemia começou em 2020. Mas a UTI foi em 2021, não foi? Foi. Aí uma outra empresa assumiu. Isso, aí outra empresa assumiu e nós estávamos ali prontos, né? Para qualquer momento, se precisar, como eu percebo, como o doutor Sandué, né? Ele está pronto, ele tem a equipe dele, ele sabe que se chamar, é tipo aquele comandante para a guerra, vamos que eu tenho meu time, eu vou junto. Então, assim, eu vejo que a gente também assumiu uma UTI em 24 horas, posso dizer, Felipe. Quando ele colocou todas as situações para ele assumir que teria que ter essas condições e foi dadas as condições para a equipe dele ir, ele só anunciou, vamos assumir. Eu me lembro o dia, uma quarta, e a gente assumiu? Horas. Não, que eu te liguei. Foi, né? Eu falei, doutor, para quem assumiu 2 UTIs em 2017, em 15 dias, véspera de Natal, e abriu 2 UTIs, adulto e neo, a gente está pronto. E acho que esses desafios é uma história que a gente deve contar e contar com alegria, porque foram todas com êxito e a gente conseguiu dar conta. Também teve bons indicadores, né, doutor? Eu ia falar isso. Lá, as equipes, Lipe, se confundem, né? Basicamente a mesma equipe, o mesmo método de trabalho, né? E a gente tem que dar mérito à equipe. Lá os índices foram muito bons também, né? Dada a qualidade da equipe da assistência. Inclusive, eu assisti uma palestra da AMIB, onde ela falava que o que diferia na pandemia uma UTI tem uma mortalidade alta e outra tem uma mortalidade mais baixa, né? E sendo que as duas tinham basicamente o mesmo recurso, era a qualidade da assistência, a qualidade do recurso humano. E a gente, felizmente, tanto no HCC quanto lá em Brumado, a nossa qualidade da assistência era muito boa, é muito boa, né? Isso vem desde 2017, quando houve também, né, que assumiu as 2 UTIs. Então, essa característica de ter a equipe boa é com o doutor Sandro. Agora, eu queria perguntar à Érica, o que é ser gestora? Primeiro, ser gestora é se desafiar todos os dias e ver cada dificuldade uma oportunidade. Eu me orgulho muito hoje de ser gestora de empresas na área de gestão de saúde, porque eu consigo hoje olhar o meu negócio olhando a equipe. Ninguém trabalha só, né? Eu tenho equipes e, assim, nas 3 empresas que é da gestão, que é a Dominion, a Elo Consultores, que é uma empresa também minha, a Vivas, Gestão e Faturamento, que é outra empresa também que eu criei, formadas por mulheres. Então, ser gestora hoje das empresas da área de saúde, para mim, é desafiador. É todo dia um desafio, mas é um desafio bom de lidar. E ter minhas equipes femininas que eu falo, né? A gente vai ter até uma pauta com o Sebrae sobre empreendedorismo feminino, na qual eu tenho essa experiência para trazer. Então, assim, ser gestora no Brasil hoje, né, que empreender é tão difícil, né? Uhum. Empreendedorismo hoje é difícil, mas assim, eu sei que eu fiz a escolha certa. Então, assim, eu tenho como orgulho, a gestão é desafiador? Mas as oportunidades que chegam, eu abraço todas elas e eu consigo, com minha equipe, lidar todos os dias com uma prestação de serviço de qualidade.
Pronto. Vocês dois têm algo em comum, né? Você é administrador hospitalar, né? Você faz a gestão aí financeira através da Domínio, mas vocês têm uma coisa em comum, né? Uma sua que é gerir uma UTI, que é um ambiente de alta complexidade, né? Que tá englobado na administração hospitalar, mas eu queria que tanto você, tanto o Felipe quanto o Eg falasse de o que é gerir uma UTI, um ambiente complexo, de pacientes graves, onde você tem muitas coisas para se preocupar, né? Além da... A gente se preocupa com assistência, né? E você se preocupa em dar viabilidade à nossa assistência. Fala um pouco, Felipe, de gerir uma UTI. Você tem uma experiência grande porque você, como eu falei, você abriu a UTI na pandemia, né? Mas aí você tem que gerir as contas da UTI, tem que se preocupar com a assistência ao paciente estar sendo adequada, com contas médicas. Fala aí. A gente tem que se preocupar primeiro com o paciente, né? E eu acho que esse é o fator primordial, né? Mas sempre com o olhar do qual é o melhor custo-benefício que eu consigo atribuir à assistência, né? Com preocupação com, na época da pandemia, EPI para a equipe. Então, às vezes não é só o paciente, é dar segurança à equipe, né? Estrutura física, extremamente importante. Tecnologia, extremamente importante. Tudo isso tem custo, né? E a gente tem que trazer isso para os nossos cálculos, para que a gente consiga ter reinvestimentos de recurso com novas tecnologias. A saúde não para, né? A tecnologia tem que se pagar também, né? O tempo todo. E a gente tem que estar sempre nessa berlinda, nessa balança na melhor assistência possível, com o custo possível, para que a gente chegue numa equação que viabilize o negócio. Dentro da UTI, são pacientes graves, são pacientes caros do ponto de vista assistencial, porque é a integração, né? É o tempo todo a equipe multidisciplinar assistindo e dando o melhor para o paciente. Isso é um desafio meio que assim, que naturalmente você é cobrado por quem paga a conta, né? Sempre. Nas operadoras de saúde, se for um contrato com o gestor público, o auditor, vamos dizer assim, né? Então você tem que estar sempre preocupado porque eles vão querer que você justifique aquela conta. Talvez, Sandro, essa interface entre o contrato da prestação de serviço com a fonte pagadora e a interação com a área assistencial com o paciente, essa comunicação entre esses dois elos seja o nosso maior desafio, até mais do que os custos, né? Você pode dizer que você é um intermediador disso aí? Pode. Um grande intermediador, né? Pode. Você tem que botar na balança para se viabilizar, né? Exatamente, pode-se dizer assim. A gente vai estar sempre nessa interface entre o contrato e a prestação de serviço em si ao paciente. Acho que é isso. E lá, porque na LUTI, a gente pode dizer que é uma parceria público-privada, né? Que você é uma empresa privada que gere uma UTI pública, seria isso mesmo, né? Isso. Né? Lá, então, assim, lá você tem uma conta fechada, né? E você tem que gerir a UTI com aquela conta. Então, eu sei que a gente se reúne aí semanalmente para gerir os custos. Fala da sua experiência aí. Pois é, né? A experiência, já falei da Domínio, e a gestão da LUTI, das UTIs de Brumado, foi um novo capítulo na minha experiência como gestora, onde fui convidada, né, Dr. Sandro Bahia, para estar à frente da gestão administrativa financeira. E para a gente foi um desafio. Eu falo que é o nosso filho preferido, essa gestão dessas duas UTIs, porque foi de onde realmente nós nos aperfeiçoamos mais ainda na união da boa assistência com a administração. E como você falou, Felipe, acho que tudo parte da assistência. Eu lembro quando a gente foi para assumir esses contratos, o Dr. Sandro reuniu com a equipe e o que ele levou de mais importante, assim, que eu lembro até hoje, foi ele disse: eu não abro mão da melhor assistência. Eu quero os melhores para a melhor assistência ao paciente. Então, a gente já começou acertando. A gente focou na assistência. E essa parceria do público-privado, de uma empresa privada terceirizando, né, as duas UTIs no Hospital Municipal, é a única na Bahia. O Hospital Municipal de Brumado, eu falo que ele é ousado, porque é uma cidade no interior da Bahia,
com o Hospital Municipal, praticamente que funciona praticamente todas as especialidades, levar 2 UTIs de alta complexidade foi realmente um grande desafio. E esse desafio estávamos nós para prestar esse serviço. Primeiro da assistência, onde foi formada a melhor equipe, porque a gente fala que a nossa equipe é a melhor equipe, e a gente tem todo orgulho porque essa equipe está conosco há 6 anos. Você percebe que assim a gente descobriu a receita do negócio. Então, descobrir a receita do negócio é pegar um contrato fechado e gerir esse contrato em 2 UTIs de alta complexidade, trabalhar custo-benefício, porque a gente, né, também criou nosso setor de custo, e trabalhar com números, trabalhar com pessoas, mas não deixando a assistência de lado e não deixando pessoas também, porque a gente cuida do lado das pessoas que trabalham com a gente. Porque a gente sabe trabalhar na UTI, existem tantas particularidades, né? E a gente cuida dos nossos funcionários realmente com esse zelo de estar sempre cuidando deles da melhor forma possível. Hoje todos falam assim que eles têm orgulho de fazer parte da Elo. Tem até um slogan, né? Orgulho em fazer parte. E a gente se sente orgulhoso por isso, porque a gente conseguiu fazer um elo, essa interface que você falou, entre a boa assistência e uma boa administração. Então, eu acho que eu resumo, né, a gestão das UTIs hoje, assistência, uma boa assistência e uma boa gestão administrativa, onde os dois se falam realmente o tempo todo. A nossa escola lá na Elo, se você me permite falar, foi a pandemia, exatamente. Porque a gente tinha uma gestão de custo, né? Mas a gente, vamos dizer assim, não estava tão dedicado a ela. Como a pandemia veio, né? Os insumos, você sabe disso, aumentaram demais. Muito. E a gente viu a necessidade de implementar de fato a gestão de custo. E a gente, porque nosso contrato é engessado, assim, você tem aquele valor ali, tem que lidar com ele. E a gente conseguiu transitar por toda a pandemia e sem mudar nada, sem né, doutor? Trauma, depois de muitas e muitas reuniões, mas com um slogan na frente. A gente não podia reduzir custo a qualquer custo. Né? A prioridade sempre foi a melhor assistência do paciente. Eu queria perguntar uma coisa a vocês dois, né? Eu pergunto porque não é da minha área, né? Vou perguntar primeiro a você. Na administração, quais áreas o administrador pode seguir? E tem alguma área específica que você falou, nossa, aqui é que está, no momento, é que está melhor, que eu acho que deve seguir ou não? Fala aí, Felipe. A Érica começa a fala dela dizendo que a administração está em todos os lugares, né? Uhum. Inclusive na vida profissional, na vida pessoal de qualquer profissional. É verdade. Né? A gente tem que gerir as nossas finanças de casa, gerir até relacionamentos, a gente tem que gerir. Uhum. Então, nós temos da administração recursos humanos, nós temos a administração hospitalar, de finanças, vai estar em todas as áreas. O que eu acho que no momento talvez esteja em evidência, eu acho que o agronegócio é é algo que o agro sempre foi teve um viés muito de roça, né, de família, mas eu acho que o agro hoje ele está muito tecnológico, ele está gerindo dados, ele está buscando novos dados. Ninguém mais cria uma cabeça de gado se não for com a ciência ao lado, entendeu? Porque senão o negócio se perde. E aquilo que não se mede não se controla, não é isso? Então, eu acho que hoje o agro é um segmento da administração que está em evidência no Brasil. Foi bom ouvir isso aí. E você, Érica, o que você fala aí disso? Eu sempre vou dizer que, é como o Felipe falou, a administração está em todas as áreas da nossa vida, mas você precisa escolher, né? Tem vários, né, segmentos, mas assim, eu acho que a gestão hospitalar ainda é uma boa área para se trabalhar. O RH também, que é o recursos humanos, a financeira. É um mercado para se explorar, sabe? Eu acho que você tem que se especializar, sim, escolher uma área, né, para que você siga, mas a prática, acima de tudo. O trabalhar e aproveitar as oportunidades, eu e Felipe podemos dizer bem isso. É verdade. A formação e a escolha é o primeiro passo. A segunda é você se dedicar a uma área que você se identifique, tenha uma identificação mesmo, né, que você goste. Foco, né? Porque o foco é outro. Quando você gosta e você define para aquela área. Mas a prática, doutor, é a melhor escola de todas. A dedicação, né? A dedicação, a entrega, sabe? Você se orgulhar naquilo que você faz, você gostar do que você faz.
tudo vem complementando, mas assim, realmente é a dedicação. É nada a ver sem esforço, né? Acho que a gente pode dizer que isso aí é para qualquer área, né? Serve. Qualquer Você tem que Que escolher você uma área escolher e se esforçar. e se dedicar, né? Se Não pode dedicar. ficar esperando as coisas acontecerem, Não. né? Eu sempre digo que não existe sorte, existe oportunidade aliada à competência, não é isso? Eu lembro dessa frase sua e assim, é verdade, não tem outra palavra a nos dizer oportunidades e você realmente buscar ser melhor naquilo que você porque propõe a fazer. se a oportunidade aparece e você não está preparado, você não vai aproveitar a oportunidade. Né? Você deixa passar, né? Você deixa passar, não é isso? Isso aí. Agora vamos falar de uma parte mais light, assim, né? Aliás, não. Eu tinha uma coisa que eu esqueci de falar, rapaz. Você que é a grande mola propulsora aí do Hospital Elo lá de Brumado, você quer falar alguma coisa? Né? Pois não podia deixar de falar do Hospital Elo, locomotiva, né? Pois é, o Hospital Elo é um grande desafio que foi também nos entregue como um projeto desafiador, né? Doutor Sandro, responsável por esse projeto, recebeu, né, uma oportunidade de mercado onde nós buscamos na região uma viabilidade financeira de construir um hospital e encontramos em Brumado uma terra fértil, né, uma terra próspera, onde já temos uma experiência na gestão, que é as UTIs de Brumado, e ali foi visto que era uma oportunidade de se construir um hospital, o primeiro hospital particular, né, da cidade. E visto esta possibilidade, a gente teve a parceria do município na doação de um terreno. E essa doação de um terreno traz aí uma parceria, né, com o público, o setor público, e o Hospital Elo de Brumado vem com esse bom desafio de construir o primeiro hospital particular da região. E acreditamos que esse hospital em breve começará a ser construído. Nós temos projetos, né, grandiosos sobre esse projeto e eu acredito que ele vem fazer história na Bahia. Se Deus quiser. Lipe, me fale aí você sai lá do seu trabalho, da HCC, da administração, dos seus projetos do Sebrae, o que você faz na hora de lazer? Eu pergunto sabendo, né? Mas quem está assistindo não sabe, né? Qual é o seu hobby? Meu Deus, ele podia ter outra pergunta de particular da gente, da nossa vida, né? Atualmente... Eu sei a resposta dos dois, mas quem está ouvindo não sabe, não. Atualmente, eu tenho me dedicado muito ao drone, né? A voar, imagens, vídeos. E isso, fotografia sempre foi um hobby meu. Eu sempre gostei de fotografia. Mas o drone nos permite ir além, sabe? Uhum. Imagens por um ângulo diferente, que a máquina em si ela não possibilita isso, né? Antigamente se fazia isso com helicóptero, né? O cara tinha que ter uma grana para pagar um helicóptero para tirar fotos de lá de cima com o helicóptero. Uhum. Hoje a gente tem o drone, eu tenho 5 drones. 5? Inclusive eu ganhei de presente de aniversário. Não vou falar de quem, que a gente não precisa falar, até né? porque ele já faz esse hobby, né? Mas eu sou... a brincadeira de pipa de antigamente, só que moderna agora, né? Dessa nova geração, né? O meu filho de 8 anos, ele voa junto comigo, ele voa em um, eu vou em outro. Então a gente curte muito fazer esses voos. Você já fez voo noturno? Já, adoro. Para mim, a imagem melhor. Claro que você tem que depender do drone, porque a qualidade da lente, tudo isso influencia. Mas eu acho os voos mais bonitos, os vídeos mais bonitos, os noturnos. E já tem drone que pode ser usado, assim, já é o drone de uso mais profissional, né? Que até tem um projeto, me corrija aí, da Embraer, algo assim, de você usar o drone como transporte. Tem, não existe. Tem um modelo que está sendo fabricado aqui no Nordeste, inclusive. É um case para ficar como modelo, né? Para ver se... Aí tem uma série de legislação que tem que ser cumprida, não tem norma ainda no Brasil para isso, mas existe um no Nordeste que está sendo fabricado um modelo, né? Como viabilidade de transporte, Isso, né? isso. Só que aí ele não tem piloto físico. Eu ouvi um podcast sobre isso. O piloto é meio que remoto, né? Tem que ter local de decolagem e local de pouso, né? Isso. Como qualquer aeronave para Mas você... sem piloto. Sempre, só que sem piloto, exatamente. Aí no podcast a perguntaram assim, tecnologia. você teria coragem de entrar num drone, né? Sem o piloto, né?
Mas existe o piloto, só que não é físico, né? Hoje, esses drones nossos de amador, né? A gente já tem uma série de seguranças que nos permite fazer, por exemplo, eu não tenho que me preocupar com bateria. Porque ele mesmo já está fazendo o cálculo da distância que eu percorri com a volta. Contando, inclusive, resistência ao vento, porque ele precisa gastar mais bateria para poder enfrentar. Ele avisa quando deve voltar. Exatamente. Né? Então, ele vem para o local de origem, né? Que é de decolagem. Né? Então, tem uma série de seguranças hoje que esses aparelhos de hoje, a tecnologia está muito avançada. Né? Mas eu gosto de soltar uma pipazinha. Né? Uma pipa do século XXI. E você, qual é o seu hobby, senhora Érica? Doutor Sandro, Bahia. Olha, eu já tive tantos convites para mudar meu estilo de vida. Doutor, meu hobby no momento é ficar com minha filha. Porque assim, como eu tenho uma vida muito corrida, então eu só tenho a opção de chegar em casa e ficar com ela. Aí eu vou brincar, vou sentar no chão, vou sair. Lógico que eu teria que estar fazendo alguma coisa pensando em mim. Mas 2024 haverá sinais dessa mudança. Aguarde. Ele eu já lhe conheço há tanto tempo, só escuto isso. Eu já convidei o Edu para ir jogar beach tennis, né? Nós vamos fazer isso. Eu jurava que ela ia falar que o hobby dela é trabalho. Eu quis dar uma mudada dessa vez. Que acho que quando eu fiz uma entrevista com você, eu falei isso, não foi? Quem não já recebeu uma mensagem de Érica sábado, domingo, de noite, né, Érica? Eu tô me segurando muito. Hoje eu me seguro. Com certeza. Mas ela melhorou mesmo. Pelo menos isso. Do dia de Natal para hoje ele melhorou. Tô dando uma melhorada. Eu queria pedir para você, o papo tá acabando, infelizmente, mas queria pedir para vocês finalizarem olhando para aquela câmera ali e falando na área de vocês naturalmente, né? Que recado, que mensagem vocês dariam para quem está fazendo administração, para quem está na área acadêmica ainda, que daqui a alguns anos, alguns meses, vão se tornar administradores. Primeiro o Lipe, depois Érica. Acho que o melhor recado que eu tenho para vocês é pedir para vocês focarem no estudo, na qualidade do estudo, porque a parte acadêmica é que vai lhe dar a base natural para suas decisões no mercado de trabalho. Acho que esse é o recado. Perfeito. Você, Érica? Um recado que eu deixo para todos, né, que estão na área da administração, que foi a área que nós escolhemos, né, é que realmente estude, depois busque uma especialização, mas não perca o foco daquilo que você se identifica. E também uma pesquisa de mercado, daquilo que o mercado está necessitando. Eu acho que é uma boa oportunidade para quem está entrando no mercado, porque existe um leque de oportunidades. Então, pesquisar o que o mercado está necessitando de profissionais mais qualificados, profissionais mais especializados em uma área, né, ajuda muito na decisão da sua formação e da sua especialização. Então, assim, acredito que a administração é isso. É um campo de oportunidades a ser explorado. Pronto. Obrigado, Érica. Obrigado, Lipe. Até a próxima, pessoal.